Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande para mim poder estar mais uma vez com você para o programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Estamos estudando o livro de Atos e no último programa compartilhei com você o Pentecostes particular do apóstolo Paulo. Quando Deus comissionou Ananias para batizar Saulo de Tarso, o velho homem teve lá os seus temores e reservas. Ouça o relato bíblico. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. No último programa, vimos a empolgante história da conversão de Saulo de Tarso, que tornou-se mais tarde o grande apóstolo Paulo. O livro de Atos é chamado por alguns de Atos dos Apóstolos, porque aproximadamente metade do livro conta os Atos de Pedro e a outra metade conta os Atos de Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos grandes líderes da Igreja do Novo Testamento e escreveu cerca de metade dos livros nele contidos. Sem sombra de dúvida, Paulo foi o maior missionário que a Igreja cristã já viu em toda a sua história. No programa passado, estudamos sua conversão relatada no capítulo 9 de Atos. Na segunda metade desse capítulo, lemos sobre o que se seguiu a conversão do apóstolo Paulo. Deus mandou o velho Ananias batizar Saulo de Tarso. Acontece que só de ouvir o nome Saulo de Tarso, os cristãos tremiam de medo porque ele os aprisionava para serem torturados e mortos. Saulo era um perseguidor da primeira geração da igreja. Por isso, é claro que Ananias tinha suas objeções. Ananias tentou se justificar com Deus. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Mas Deus recusou a argumentação de Ananias e disse: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus tinha grandes planos para a vida de Saulo. Acho isso impressionante. Deus revelou seus planos a Ananias e lhe contou o que seria feito de Saulo de Tarso. Mas, para o próprio Saulo de Tarso, Deus não revelou nada. Ele simplesmente disse: Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Em algumas traduções a pergunta é: Senhor, que queres que eu faça? As instruções seguintes foram: Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A aplicação para a nossa vida é: se Deus quisesse, Ele poderia mostrar sua vontade para a nossa vida. Mas geralmente não é isso que Ele faz. Ele nos dirige a cada dia, uma orientação de cada vez. Uma vez ouvi alguém dizer que se quisermos ver mais da vontade de Deus para a nossa vida, precisamos andar mais dentro dessa vontade. Aí Deus nos mostrará um pouco mais, além do necessário para que continuemos a caminhada. Deus poderia nos mostrar toda a sua vontade para a nossa vida de uma vez, como Ele fez com Ananias em relação a Saulo, mas Ele dá apenas uma direção de cada vez. A palavra de Ananias para Saulo, quando ele entra na casa, é um dos textos mais bonitos do livro de Atos. Ele começa dizendo: Irmão Saulo. Não é lindo ouvir isso? O autor do livro Nascido de Novo, de Chuck Colson, conta um incidente que aconteceu logo depois que ele nasceu de novo. Um amigo meu, Doug Curry, contou-me sobre um encontro que houve entre Chuck Colson e o senador americano Harold Hughes. Doug sabia que esses dois homens tinham opiniões políticas contrárias e eram inimigos políticos. Mas Harold Hughes era um crente nascido de novo e Chuck Colson também. Doug
queria que os dois se encontrassem. Quando eles se encontraram, nenhum dos dois ficou muito empolgado. Harold Hedge, principalmente, não ficou nada animado quando encontrou Chuck Colson. Como muitos, ele duvidava da veracidade da conversão de Chuck Colson, que contou novamente a história do seu novo nascimento na casa do meu amigo. Ele contou como o executivo Tom Phillips o convidou para ir à sua casa e como levou a Cristo. Nesse momento, Harold Hedge atravessou a sala, abraçou Chuck Colson e disse: "Você é meu irmão, eu te amo." Mais tarde, Harold Hedge e alguns outros homens passaram a se encontrar regularmente para orar e estudar a Bíblia com Chuck. Quando Chuck foi para a prisão porque seu filho tinha se envolvido com drogas, alguns desses homens se ofereceram para ficar no sistema penitenciário e cumprir a pena de Chuck. Esse tipo de irmandade é que marca a Igreja de Jesus Cristo. E é esse tipo de desprendimento que observamos na segunda metade do capítulo 9 de Atos. Assim que Ananias entendeu que aquele perseguidor da igreja tinha se convertido, ele disse: "Irmão Saulo." Isso é muito bonito. Quando reconstruímos a vida de Paulo a partir da segunda metade do capítulo 9 de Atos, percebemos que existe uma mudança cronológica na vida dele. Através do relato de Lucas, parece que logo depois que Saulo de Tarso se converteu, tornou-se o apóstolo Paulo e passou a pregar no nome de Jesus Cristo em Damasco e em Jerusalém com ousadia. Mas, se você observar um pouco os escritos de Paulo, vê que no primeiro capítulo de sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo conta que sua conversão teve de ser trabalhada e que isso levou tempo. Neste capítulo de Gálatas, o apóstolo Paulo se apresenta como enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele conta que depois da sua conversão, ele não teve contato com carne ou sangue. Ele não foi para Jerusalém para ver como andavam as coisas com Pedro, Tiago e João, apóstolos mais antigos que ele. Não, ele foi para o deserto da Arábia e lá encontrou-se com o Cristo ressurreto. Paulo encontrou-se com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco e depois o Cristo ressurreto o chamou no deserto das Arábias. Alguns teólogos dizem que por 3 anos, outros dizem até que por 4 anos e alguns dizem até que por 14 anos. O apóstolo Paulo alegava ter se encontrado com o Cristo ressurreto nos desertos da Arábia. Assim como Jesus discipulou os 12 apóstolos que estavam com ele no seu batismo e ascensão, ele também discipulou Saulo de Tarso nos desertos da Arábia. Essa declaração feita pelo apóstolo Paulo é muito importante. No primeiro capítulo de Gálatas, depois de contar sua história no deserto, ele disse: "Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto." Jesus fez várias declarações a respeito dele mesmo. Depois de ouvir tudo que Jesus falou de si mesmo, você pode escolher entre acreditar que Jesus foi mentiroso e fraudulento. Você pode ser menos rigoroso e dizer que ele era um lunático. Ou ainda reconhecer que ele era quem alegava ser, o Senhor dos céus e da terra. Essas são palavras do professor C.S. Lewis. Você pode confessar o fato de que ele era Emmanuel, Deus conosco, e, portanto, prostrar-se e adorá-lo. Saulo de Tarso fez a mesma coisa. Sobre tudo o que o apóstolo Paulo contou no primeiro capítulo de Gálatas, podemos dizer que ele era um mentiroso, um dos maiores milagres no Novo Testamento. É importante decidir o que você acha de Paulo, porque metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Nós vamos juntos estudar o Novo Testamento e é importante que você tenha uma própria opinião sobre o apóstolo Paulo. É bom que você mantenha sempre a ordem dos fatos para poder se localizar dentro da história de Paulo. Na segunda metade do capítulo 9 de Atos, lemos sobre a experiência de Paulo no deserto árabe. Esse homem teve muitas experiências. Sua conversão mudou sua vida totalmente e sua experiência no deserto também o afetou profundamente, principalmente o seu ministério de ensino e como escritor. Paulo também teve uma experiência celestial que impactou sua vida, que é registrada no capítulo 12 de 2 Coríntios, em que ele conta que foi levado para o terceiro céu. Esse acontecimento pode ter ocorrido quando ele foi apedrejado em Listra. Realmente não dá para falar de Paulo sem falar de suas experiências. Leia comigo os versículos 26 e 27 do capítulo 9 de Atos.
Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. O livro de Atos enfoca os ministérios de Pedro e de Paulo, mas no seu relato encontramos mais de 50 outros personagens da igreja. Nesses 2 versículos nos deparamos com um desses personagens, Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé foi o primeiro companheiro de Paulo no ministério missionário. Descobrimos que os textos bíblicos que depois da conversão de Saulo e de sua experiência no deserto, ele foi para a sua cidade natal, chamada Listra. Muitos tinham se convertido em Antioquia e Barnabé estava lá para instruir aqueles novos convertidos. Barnabé se lembrou de Saulo de Tarso e achou que ele deveria ir até Antioquia para ajudar naquele ministério de ensino. Foi exatamente Barnabé quem fez com que Paulo iniciasse o seu ministério de plantar igrejas. Conforme esses 2 versículos que lemos, Barnabé apresentou e intercedeu por ele junto aos outros crentes. Quando consideramos a grandeza do ministério de Pedro, devemos nos lembrar que, se não fosse pelo seu irmão André, esse ministério tão importante jamais teria começado. Foi André quem levou Pedro a Jesus. A mesma coisa aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo talvez jamais tivesse o ministério tão importante que teve para o crescimento da igreja se não fosse um homem desconhecido pela maioria, chamado Barnabé. O seu nome, que significa Filho da Consolação, já explica qual era o seu dom e ministério. Ele sempre encorajava as pessoas, estava sempre procurando levantar e encorajar as pessoas para fazer aquilo para o que Deus as havia chamado. Existia um homem chamado Dawson Trotman. Quando este homem morreu, Billy Graham pregou no seu funeral. Segundo Billy Graham, Dawson Trotman havia influenciado mais vidas do que qualquer outra pessoa. Dawson Trotman se dedicava a orientar e instruir pessoas individualmente na sua fé. Ele sempre acompanhou o progresso e o caminhar de fé das pessoas que se convertiam nas primeiras cruzadas evangelísticas de Billy Graham. Dawson Trotman morreu num acidente de barco. Havia uma garota no barco que não sabia nadar e enquanto Dawson Trotman tentava salvar aquela menina, ele se afogou. A revista Time fez uma matéria desse acidente e mostrou uma foto de Dawson Trotman. A legenda da foto dizia: ele estava sempre segurando firme a mão de alguém. Realmente, essa foi a vida dele. E o mesmo poderíamos dizer de Barnabé. Ele estava sempre segurando firme a mão de alguém. Eu tenho que ficar por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.